No Japão, nosso protagonista, Amami, sai do trabalho para encontrar alguns amigos em um bar. Dois caras bem jovens como ele, Amami está animado em vê-los, já que não se sentam para beber desde que eram internos no hospital. Da área de saúde, um deles, ao vê-lo chegar, diz que ele deveria descansar mais porque está o tempo todo ocupado com o trabalho. Amami, com um suspiro, responde a um de seus amigos, ligando para ele acusando de que ele não estava descansando direito. Agora os três estavam juntos hoje porque Yamaha era um dos presentes. Ele tinha algo importante para anunciar. Qual é a pergunta ao Kusaba Yamaha se ele revelar a eles que em breve será pai ou que já foi? Surpreso e muito feliz enquanto nosso protagonista se sente calmo, ele provavelmente já sabia disso. Os dois amigos o parabenizam e têm a ideia de comemorar em grande estilo, mas não foi só uma festa porque ele ia ser pai, mas também uma festa de despedida de Amami. Ou Kusama, o único que não estava sabendo dessa situação repentina, ouve Yamaha e pede perdão enquanto ele conta para Amami não se preocupar. Nosso ocupado médico ia ser transferido para uma clínica em uma ilha remota que não tinha médicos. Aparentemente uma pessoa muito gentil concluiu que se há pessoas com problemas naquela ilha, alguém tem que ir ajudar seus dois amigos. Eles não parecem muito convencidos. Ou talvez estejam preocupados com o amigo, afinal, ele ia trabalhar sozinho em uma ilha remota ou perguntava se aconteceria alguma coisa com sua promoção dentro do hospital, já que ele era um dos melhores médicos. A partir daí teve imediatamente ótimas oportunidades de avançar na carreira profissional. Amami, um tanto inseguro ou sem saber exatamente o que atender, verifica se tem uma ligação no celular. Naquele exato momento, ele saiu do hospital com muito profissionalismo e seriedade. Amami pede para a equipe médica parar o sangramento e ele se despede dos amigos que perguntam se aconteceu algo urgente. E ele conta que seu paciente que está em vigilância tem cirrose e começou a vomitar sangue. Para quem não sabe, a cirrose pode se apresentar como uma doença no fígado. Impede que o órgão desenvolva suas funções de maneira ideal. Amami conclui que o motivo é uma veia varicosa que estourou. São veias dilatadas que aumentam de tamanho e causam dores permanentes. Ele se despede dos amigos e parabeniza Yamaha, sim, pelo novo membro de sua família OK. Ele usou quem menos sabe do assunto com Amami. Ele se pergunta se ele estava envolvido em algum jogo de poder dentro do hospital. Mas essa conjectura foi apagada após a revelação da Yamaha e sim. Quem contou a verdade ao amigo, aquele que seria transferido para a ilha, seria ele, não Amami. Mas quando soube que estava com problemas, ele o ajudou substituindo-o. Ele o acusou de pensar que esse comportamento era típico de Amami. Ele percebe que seu amigo só comeu um pouco sem terminar o prato e não tinha bebido nada. Na verdade, ele bebia muito pouco ou quase nada, pois sempre dizia que se arrependeria se o álcool afetasse ou colocasse em risco seus pacientes. Nunca se perdoaria por cometer um erro tão grave que afeta a vida de uma pessoa, já que esse médico só vive para outros. Amami, pronto para começar a tratar seu paciente, pede a seus auxiliares que comecem a estancar o sangramento e preparem uma ligadura endoscópica de varizes, um tratamento médico preventivo para casos de emergência que consiste em localizar e curar as veias dilatadas com uma endoscopia, uma câmera que é inserido no estômago. E se você não consegue imaginar essas cenas, não se preocupe, porque eu também não vi Grey's Anatomy. Depois de uma longa noite no barco que o levaria para a ilha, Amami sofre de tontura e, vomitando. O motorista do barco fica surpreso porque, sendo médico, ele fica doente. Bem, não é como se Amami fosse algum tipo de deus. Amami havia tomado remédio para enjoo, mas supostamente tinha passado quando ele vomitou. No porto de La Isla, eles se encontram no centro de uma grande tempestade que faz com que o guarda-chuva de Amami se quebre instantaneamente. Amami pergunta se eles estão em um armazém. Você faz uma viagem para uma cidade que é um pouco longe e falam com você em um espanhol muito difícil de entender. De maneira séria, Amami diz ao velho que se alguém precisar de atendimento médico, avise-o, agindo como médico e fazendo seu trabalho desde o primeiro minuto. Habitantes da ilha se reúnem e o velho, mesmo com um dialeto estranho, agradece já que chegou em um momento muito oportuno. Amami não entende nada do que esse cara está falando, então ele pede desculpas pela grosseria, mesmo que seja alguém novo que acabou de chegar. Tentará aprender o mais rápido possível sobre esse dialeto para que possa se apresentar adequadamente e iniciar a conversa. Atendimento médico. Os habitantes da ilha olham para ele com seriedade, mas instantaneamente parecem relaxados e felizes. Talvez eles estávamos apenas brincando com ele agora de um jeito que fica mais fácil de entender. O velho comenta novamente que todos ficaram muito felizes por ter um médico que aceitou vir.
os moradores se despedem do protagonista e avisam que vão conversar com ele novamente quando a tempestade se acalma pela manhã. Ao se despedir, ele diz que se ocorrer algum problema, eles devem ir até ele imediatamente e ele espera ser útil a partir de agora. Em seu quarto, a Mami está descansando em sua confortável cama, bebendo um pouco. Ele não dormiu o dia todo e estava com os olhos cansados, pensando que precisava se refrescar. Enquanto isso, um raio cai sobre o local onde ele estava, causando um grande clarão na ilha. Lugar desconhecido. Uma carroça é puxada por algumas feras estranhas conduzidas por alguns sujeitos de aparência perigosa. Acorrentados à carroça e andando a pé, vemos uma garota fera que tinha dentes afiados e orelhas fofas. Seu rosto mostrava cansaço e parecia estar sofrendo. Ela logo cai rendida no chão. Um dos sujeitos que estava observando essas garotas acorrentadas pediu ao motorista que parasse por um momento. Continuando o passo enquanto seus outros companheiros começaram a bater nela com a bengala, exigindo que ela entrasse no carro, um velho de aparência morena ordenou que o que parecia ser um de seus trabalhadores a matasse, esse cara que tinha um cachimbo na boca dele e era dono de várias joalherias, parecia ser um traficante de escravos. Disse a ele que seu funcionário, que não vendia produtos defeituosos, mas não podia deixá-los soltos na natureza, o funcionário parecia um pouco inquieto, tinha se dado ao trabalho de capturá-la ele mesmo, mas não pôde fazer nada a respeito desde que seu chefe ordenou. Ele parecia ter medo dela, arrastando-a com ele. A corrente que a mantinha amarrada a um colar a levou para o acostamento. Os olhos da garota fera estavam encharcados e parecia que ela estava implorando para permanecer viva com o olhar. Ela também estava cansada demais para se mover e implorar condição física para continuar com seus companheiros apontando sua lança. Ela foi surpreendida por uma enorme quimera furiosa que rugiu em sua direção. Assustada, ela saiu correndo do local, abandonando a garota fera. Tão perto, ela observou aquela boca enorme e a expressão furiosa dessa criatura que a atacou. Não muito longe, nosso médico ficou surpreso com a vegetação ao seu redor. Ao lado dele havia duas bolsas pretas e ao redor de um novo mundo desconhecido. O médico parecia confuso e com alguns arranhões ele olhou de um lado para o outro, talvez esperando ver alguém. Ele gritou com tudo que podia dar, mas ninguém respondeu. Aos seus pés a bebida que ele tinha na mão derramou em seu quarto e ele encontra uma pequena e adorável criatura. Fica ao lado de uma pequena poça que se formou devido ao derramamento do líquido. A Mami olha com curiosidade e surpresa. Ele machuca o polegar para saber se sentiu dor e de fato o dedo doeu. Seus nervos sensoriais estavam funcionando corretamente. Em outras palavras, a Mami estava acordada em uma realidade alternativa. Ele se pergunta que tipo de estrutura biológica essa fofura tem que mantinha um tronco cortado de uma árvore na cabeça, uma gosma como aquelas. Videogame, o slime se perguntou. Ele olhou atentamente para a garrafa que a Mami segurava na mão. Ele queria um pouquinho daquela bebida esportiva, mais um elixir muito positivo, e sorrindo para a Mami, percebeu que isso não era Tecibaja, ou seja, a ilha onde ele estava era mais parecido. Mas ele não conseguiu terminar a frase porque uma menina com as mãos amarradas com uma gola grossa caiu em cima dele. A primeira coisa que ele notou foram as orelhas da garota. Então seu instinto de médico se ativou ao vê-la. Muito agitada, a garota com os olhos marejados parecia avisá-la sobre algo, mas a linguagem era muito confusa e ela não conseguia entender nada do que ela estava falando. A Mami queria saber o que estava acontecendo com seu novo paciente, mas não conseguiu entender, então foi difícil para ele examiná-la. Pouco depois, ele é surpreendido pelo pequeno slime que combina com a Mami como se soubesse o que estava acontecendo, dando-lhe a possibilidade de entender a garota fera que implorou ao protagonista para fugir deste lugar. Cansada, desmaiou na sua frente e uma grande criatura, a quimera que parece ter ouvido os gritos, se aproximou. Era tão enorme que demoraria cerca de 10 amamis para igualar sua altura. O protagonista, bastante chocado, agora sabia por que ele deveria correr. A perseguição começou e a Mami correu segurando a menina nos braços. Ele não iria deixá-la ali. Obviamente, isso era um salva-vidas. Enquanto isso, o slime estava pulando na direção oposta para a Mami. Ele tropeça em um obstáculo no caminho e evita a criatura que estava prestes a pegá-lo. A quimera observava, procurando sua presa. Eles conseguiram se esgueirar para o lado entre a vegetação. Olhos. Viu esse homem tirando algo de sua bolsa, uma lanterna médica que ela usou para chamar a atenção da quimera. Talvez fosse a melhor opção para Mami. Agora ele não tinha tanto peso sobre ela e poderia deixar a garota fera dentro, num lugar seguro. Mas parecia que as coisas estavam ficando perigosas quando a quimera pulou diretamente em direção à Mami, que se encontrou novamente com o pequeno slime ajudando, conseguindo espantar a quimera com um grande jato de líquido, talvez o elixir que ele havia bebido anteriormente armazenado seu corpo com uma expressão de "eu sou o verdadeiro protagonista deste mangá" faz com que a quimera se retire do local.
salvando a Mami agradecido. O médico se pergunta se esse garotinho o ajudou a entender a língua local. Diz a ela que agora eles estão seguros, mas ele encontra uma cena terrível que já tinha em mente. A garota teve uma erupção cutânea, ou seja, uma reação alérgica. Foi observado que ela tinha erupções cutâneas e asma, e que também estava perdendo a consciência. A Mami tentou sentir o pulso da artéria radial e deu um diagnóstico grave de que ela tem anafilaxia, que é uma reação alérgica grave no corpo se não for tratada rapidamente. Pode causar a morte da menina. O motivo pode ser vários, como mordida, comida ou o uso de certos medicamentos. Também a menina fera tem um ferimento na perna. Perda o fluxo sanguíneo não é significativo o suficiente para focar nesse detalhe neste momento. Da bolsa, a Mami tira uma seringa de adrenalina que serve para prevenir o choque e atenuar temporariamente a progressão dos sintomas até receber o tratamento adequado, desculpando-se pela dor da punção. Nesse momento, um grupo de sujeitos interfere no tratamento. Quem é você? Eles respondem, sendo um deles o mais baixo e aparentemente o mais velho. É sua neta. Repreende-a perguntando o que está fazendo com ela, ao que a Mami intervém com uma expressão séria e responde que está apenas em tratamento médico. Garante que esse tratamento não é suficientemente eficaz e que ela deve tomar para um lugar limpo para colocá-la segura. Os homens fera ficam surpresos ao saber de um tratamento médico. Ouvem o apelo do médico. A menina fera está sofrendo e precisa ser tratada com urgência. Dentro de uma cabana, vindo desta vila de gente fera, a menina é tratada por a Mami, colocando-a sobre uma mesa de madeira. O médico mede sua frequência cardíaca e saturação de oxigênio com um monitor de frequência cardíaca. Ela não precisa de intubação traqueal, mas precisa dar esteroides intravenosos. O velho, que parece ser o chefe da aldeia, fica surpreso e com medo. Seus olhos observam esse estranho humano tratando sua neta. Ele se lembra da maldição do deus da floresta que faz a pele inchar e as pessoas não conseguirem respirar. É provavelmente um verdadeiro mágico. Mas como isso é possível? Os moradores da aldeia se perguntam. Uma vez estabilizada, a menina fera parece se sentir melhor, o que faz com que a Mami fique calmo. Com uma expressão melhor do que a que tinha antes. Ela parece estar curada. Seu médico, feliz com sua recuperação, percebe a expressão inquieta da garota que parece ter medo dos humanos tentando escapar. Sente um furo na perna e caiu desajeitadamente, batendo a cabeça na parede. A Mami se aproxima pacificamente e ele pergunta se sua perna ainda dói e se ela gostaria que ele a examinasse. A menina percebe a gentileza desse estranho humano e fica surpresa pelo pequeno slime que, com um esguicho, a levou para a mesa. Esse slime parece ser bastante inteligente. A garota permite que ele faça isso. Este estranho que salvou sua vida verificou seu ferimento na perna. Em uma igreja distante, um homem com características andrógenas lança um feitiço sobre um velho que já tínhamos visto antes. Era o traficante de escravos que havia machucado a mão e estava sendo curado por esse poderoso bruxo com magia de cura. Em pouco tempo, cura em sua mão. O velho fica surpreso com essa magia de cura. A pessoa que diz que ela o salvou diz ao padre que não sabe o que teria acontecido com ele quando encontrou aquele monstro. Presumo que ele esteja se referindo à quimera. O padre responde, não se preocupe, pois esta foi obra do Deus autêntico. A bênção deste Deus enche o padre de profunda felicidade. Que ele não sobreviveu, mas precisava ter mais fé, referindo-se ao dinheiro, obviamente. Voltando para a aldeia do povo fera, a menina havia sido curada por a Mami, deixando um curativo que cercava e mantinha o ferimento protegido de qualquer infecção que a menina estivesse. Fica surpresa, porque ela não sente mais dor e seu médico responde que são efeitos da anestesia, mas que em pouco tempo ele voltará ao normal. A menina agradece muito e pergunta se ele é mágico. Ele responde que é apenas um médico sem poderes mágicos. Ela responde sobre a magia da anestesia. A Mami informa que essa magia se chama anestesia. Não existe. É apenas um remédio que pode ser criado se você estudar e praticar. Ele que até ela mesma poderia fazer esse remédio sozinha. Isso a surpreende e a deixa feliz, mas depois de um momento ela baixa a cabeça um tanto tímida e pergunta se era verdade que ela poderia fazer algo assim com a Mami sem duplas intenções e expressando o que ele realmente pensa. Ele responde que é claro que ela poderia fazer isso se quisesse tentar. Ele estava disposto a ajudá-la, oferecendo-lhe para trabalharem juntos, perguntando o nome da menina. Ela responde o nome da menina fera, era Corone. Finalizando sua apresentação, o velho que era o chefe da aldeia se aproxima do médico e imediatamente presenteia a Mami com a boa notícia, contando que sua neta está se sentindo melhor. O velho surpreende a Mami. Ele diz a ela que agora eles podem devolvê-la aos traficantes de escravos. Corone treme com o que seu familiar diz e o médico fica obviamente paralisado com o comentário. Ela, por ter trazido a neta de volta à aldeia,
o roubo de escravos era proibido e ela se entregou como pagamento para garantir uma promessa de paz, já que deixariam a cidade em paz. Também lhe disseram que fariam tratamentos mágicos fora de uma igreja, eram proibidos e eram muito caros, eles não tinham dinheiro para pagar tanto dinheiro. Corona tenta acalmar a disputa dizendo ao velho que a Mami não tem culpa de nada, mas para ficarem calados os escravos não podem falar, apenas para permanecer em silêncio. O velho, completamente paranoico com a situação, acreditava fielmente que isso tinha que ser obra de magia e para ele e para a maioria dos aldeões a magia era mais valiosa do que a própria vida. Este médico estava apenas criando problemas. Para os aldeões foi isso que o chefe acreditou que tinha para fazer a Mami desaparecer. Ele diz que estava exagerando e naquele momento o teto da cabana desaba e a figura da quimera aparece, surpreendendo a todos. Foi considerada pelos aldeões como o deus da floresta, temendo o fim. Todos fogem agora com este acontecimento. O chefe disse que o humano só lhes trouxe infortúnio, a quimera. Ele enfrenta a Mami novamente. Mas desta vez ele não se move nem tem sinais de querer lutar contra alguém. Por que ele parou de atacar? Pergunta Corone usando o pequeno slime. O protagonista percebe o que estava acontecendo, indicando o ferimento da quimera, que tinha uma lança presa nele que lhe causou muita dor. A quimera queria ser ajudada. Nosso protagonista deduz que o que deixou essa criatura tão furiosa foi o que foi pregado em seu corpo. A Mami resolve o problema com as próprias mãos e propõe uma solução pacífica aos moradores para resolver esse problema complicado de uma vez por todas. Apesar de tudo, ele diz que poderia fugir se quisesse e lavar as mãos, mas esse médico não faria algo assim. Em vez disso, para tomar conta da situação com a quimera, ele pede que a deixem ir junto. A menina desta aldeia, um dos guardas do chefe, se pergunta: quem esse cara pensa que é para falar com eles dessa maneira? Mas o chefe toma a decisão certa e aceita o acordo com o combinado. Rapidamente, a Mami se aproxima da criatura e começa a fazer uma inspeção da ferida. Deduz que se trata de uma incisão na pele. A Mami, precisando de ajuda, pede a cooperação de Corona. Ela aceita de bom grado. Como um bom médico, a Mami explica aos moradores que nunca se recusaria a tratar as pessoas. Quem precisava, não importa se fosse um deus ou uma pessoa má para alguma coisa, sou médico, afirmou. O tratamento começou com a limpeza da ferida do paciente, o que fez a criatura pular de dor. Felizmente nosso incrível e adorável slime estava lá para acalmar a situação. Usando seu poderoso jato, conseguiu estabilizar. A quimera estava mais uma vez no chão. A Mami agradeceu o gesto e pediu que ela mantivesse sob controle por um tempo como precaução nesse tipo de situação. Um anestésico com o efeito esperado. A fera caiu. Ele cercou o ferimento com uma faca que permitiu visualizar melhor a incisão. Enquanto isso, ele explicou que a lança tinha um recuo semelhante ao de um anzol. Luvas na garota de orelhas fofas, que agora era sua assistente, deduziu que ela não conseguiria remover a lança facilmente como ele estava. A Mami aplicou um desinfetante em volta do ferimento e cobriu-o com um pano. Tirou uma faca de sua bolsa e prendeu-a a uma bengala com uma pinça, formando assim um bisturi improvisado com as pinças na mão. Corone. Ela pegou a lâmina afiada e colocou-a com movimento para a esquerda. Quando terminou, muito feliz com sua conquista, ela entregou ao médico. Ela pediu à Mami que cuidasse de outras coisas, como cuidar dos feridos, procurar água e panos limpos para cobrir as áreas de golpes e cortes, além de estancar o sangramento. Embora ela entendesse que, dada sua experiência de ter sido abandonada, ela não gostaria de fazer algo assim por essas pessoas, Corone parecia bastante determinada a completar sua missão. Ela correu em busca de materiais para cuidar dos aldeões, com certeza. De si mesma, a Mami iniciou a extração em uma memória remota quando conheceu seu avô e não pode deixar de questionar o deus da floresta. Ele revela a ela que esta criatura reverenciada como um deus protegeu seu povo daqueles que tentam prejudicá-los. As suas garras afiadas, presas e sua capacidade de amaldiçoar, o simples pensamento de ser tocado por esta criatura carrega uma maldição temida por todos no presente enquanto ele continua com a operação de extração. A Mami se encontra com uma lança embutida que lembra um anzol. Se ele tentar puxar, só vai se enterrar ainda mais na carne. A única solução é fazer um corte longitudinal para soltar o objeto com habilidade. A Mami começa a usar o bisturi, fazendo o primeiro corte no lado esquerdo. A quimera tem a rigidez necessária para permitir o corte sem dificuldades. Ao se aproximar da área-chave, ele percebe algo brilhante na ponta da lança que dificulta ainda mais a extração. Porém, sem desanimar, a Mami decide replicar a técnica na ponta do outro lado, confiando que não haverá mais obstruções, não muito longe. Os aldeões olham para o médico com dúvidas. O chefe deixou claro que se não conseguisse curar o deus da floresta, teria que matá-lo naquele exato momento. Chega sua neta que, seguindo as ordens de Mami, trata as feridas dos aldeões, que inclui seu avô que,
Lembremos que ele a vendeu para traficantes de escravos para Amami. Ele conclui os cortes com sucesso e pode ver a lança completa, o que indica que não haverá mais impedimentos para a extração do objeto. Porém, a tarefa de costurar a área cortada com determinação ainda o aguardava, segurando a lança com firmeza e se preparando para o clímax da operação, a extração do objeto. Felizmente, não parece tão complicado, tenha cuidado. Amami começa a puxar a lança, fazendo respingar sangue enquanto ela faz isso. Por outro lado, ela ouve as reclamações do avô, que a repreende por tentar se comportar como um mágico. Lembrando-lhe que ela nada mais é do que uma escrava apesar das palavras duras, Corone aceita as críticas, reconhecendo sua condição, mas ainda expressando seu desejo de ser algo mais. Pedi gentilmente ao avô que permita que ela cuide de suas feridas por insistência de a maioria dos aldeões para receber tratamento. O chefe é obrigado a aceitar a proposta de Corone. Com o último esforço a lança finalmente se desprende do corpo da quimera, mas para Amami os problemas ainda não acabaram. Sangue. A ferida jorrar com força, espirrando. O rosto de Amami está coberto de sangue, indicando um possível dano causado pela lança em uma artéria. O médico rapidamente deixa cair a lança e procura um pedaço de gaze. Os aldeões observam com preocupação crescente a quantidade de sangue que o deus está perdendo. Mergulha no ferimento com a gaze em busca do ponto de sangramento, pressionando com firmeza. Felizmente, ele consegue estancar o sangramento rapidamente e respira aliviado em meio à tensão. Corona demonstra sua preocupação com o bem-estar de Amami. Seu avô diz para ela, alertando-a sobre a maldição que poderia afetá-la caso ela ficasse manchada com o sangue do deus. Confirmou que ela estava bem, mas que precisava urgentemente fazer uma ligadura, porém a escuridão crescente dificultou. Para encontrar suas ferramentas, já que as nuvens cobriam a luz da lua, ciente da urgência de estancar o sangramento devido à grande perda de sangue da quimera, Amami chamou sua assistente, Corona, que se mostrou de grande ajuda na operação, lembrou Corone. As histórias de A Maldição da Floresta que ela ouvia desde menina, a confiança e o sorriso confiante de Amami ao se propor a trabalhar juntos confirmaram sua decisão. Apesar disso, ela pediu desculpas ao avô por desobedecê-lo. Amami com um. Ele tinha o título de Yuto-sama, demonstrando assim sua admiração por ele. Corone informou a Amami que trazia consigo uma pinça hemostática semelhante à que havia usado antes, mas com um bico curvo, Amami ficou agradavelmente surpresa ao ver que Corone entendia suas instruções tão facilmente. Mais tarde, Amami solicitou uma bengala, uma ferramenta que emitia luz e era necessária para iluminar a ferida. Com a ferida iluminada, Amami usou a pinça para segurar o tecido danificado e estancar o sangramento. Corona ficou impressionada com a habilidade do médico, mas preocupada com ele, coberto de sangue. Para Amami, ele explicou que, embora não fosse higiênico, não conseguia parar um segundo para se limpar com cuidado. Prosseguiu com a sutura com um filamento grosso para manter a ferida cicatrizada. Amami e Corona conseguiram relaxar um pouco, porém ainda estavam. Faltava retirar a camada contaminada de pele e colocar um dreno entre as suturas. Esse dreno, um tubo de borracha, ajudaria a drenar líquidos como sangue ou pus que pudessem acumular na área afetada, apesar de querer observar o progresso da cicatrização da pele da criatura. Amami sabia que seria difícil permanecer na aldeia quando percebeu que já era madrugada, e os pássaros voavam pelo céu. A gratidão de sua assistente pelo trabalho árduo, Amami caiu no chão, reconhecendo que a extração do objeto havia terminado. Naquele momento a quimera acordou com uma expressão calma, enquanto o pequeno slime pulava de alegria e Corone estava assustada. Pelo olhar repentino do deus da floresta. Um tempo depois, Amami estava lavando roupa com Corona e em um rio perto da aldeia, preocupada com o estado do médico. Pergunta se ele já descansa. De nós, mortais, considera isso um descanso, já que ele estava apenas tirando sangue, então não foi uma tarefa trabalhosa em si. Ele diz a Corone que tem medo de contrair alguma coisa. Vírus pergunta por curiosidade. Amami percebe algo na fera. O olhar da menina e se aproxima para confirmá-lo. Pega a cabeça dela e abre um pouco os olhos, o que a faz corar ao tê-lo tão perto de repente. Mas sem resistência ela permite que ele dê uma olhada a Amami, um tanto irritado. Diz a ela que ela deveria lavar bem os olhos, não só o corpo. Algo que a incomodava porque seus olhos doíam quando a água entrava neles. Explica para Amami que se tivesse vírus no sangue poderia entrar pelos olhos, então ela deveria lavá-los corretamente. Embora fosse desconfortável para ela, ela responde claramente que entendeu o aviso dele para Amami. Ela observa como a menina limpa os olhos corretamente, embora comentei do jeito que gostaria de tomar uma banheira em vez de uma banheira. Tomando banho no rio, Corone diz a ele que isso seria agradável, mas impossível, já que as banheiras são apenas para humanos nobres. Observando Amami de perto, a menina percebe um pouco de sangue em sua bochecha. Então, replicando as ações do médico, ela tenta limpar. Ele ficou desestabilizado devido ao cansaço.
caindo no rio e sendo levado pela correnteza, para a cabana do chefe da aldeia. A Mami comunicou seu desejo de levar Corone com ele para o lado. Ela dormia pacificamente enquanto o chefe continuava a conversa. Com uma atitude mais calma para com o médico, talvez com respeito, ele conta o que aconteceu com sua família para ser honesto com o estranho. Há muito tempo, sua filha havia morrido logo após dar à luz Corone, enquanto seu pai perdeu sua vida por um ferimento sofrido em uma caçada. Arrependido e melancólico pelo sofrimento de perder seus entes queridos, o velho reconhece que se um mago curador tivesse chegado mais cedo as coisas seriam diferentes. Porém, ele também tem consciência de que, tendo chegado, uma aldeia tão pequena não teria atraído a atenção de ninguém, e mais cedo ou mais tarde a aldeia será capturada pelos humanos. Uma vez que o número de jovens na aldeia nunca foi alto e agora que o deus da floresta foi ferido, eles ficaram com nada, então ficam no impasse. O velho assume que o destino da coroa é ir para longe desta aldeia e não voltar. Corona, ao saber da conversa, se levanta e vai até o avô. Este avô arrependido a observa de perto e reflete sobre como suas ações deveriam ajudar a cidade, mas agora ela se sente muito mal por ter entregado a neta para Mami. Ele interrompe a conversa da família e garante que ninguém os abandonará, que o fim ainda está longe e que deve haver algo para melhorar a situação. Nesse momento, Corona, como um raio de esperança, promete ao avô que voltará para a aldeia da família. Esta afirmação o surpreende. Ela voltará, mas primeiro ela ajudará a Mami e quando ela aprende tudo o que pode com ele, ela usará esse conhecimento chamado medicina para ajudar a tratar as feridas e doenças de todos na aldeia. O avô fica surpreso com a mudança de atitude de sua neta, que recentemente estava coberta de feridas, suando frio e parecia para não querer vê-lo, mas agora mostra uma expressão madura e sincera diante dele. Continuando a conversa com o chefe da aldeia, a Mami pergunta se ele conhece algum lugar onde possa estocar instrumentos e materiais. Clemente, porém, a Mami não acha apropriado ir para aquele território. Ele acha que não seria bem recebido devido ao seu caráter ao comentar isso. O Slime, sendo bastante tagarela, segura um copo e ouve tudo com atenção para a Mami reflete em voz alta que deveria encontrar um lugar onde Corone possa estar segura. Ele se pergunta se existe tal lugar, um lugar onde todas as espécies coexistem em harmonia no território do reino élfico, especificamente na caverna da Árvore do Mundo. Grandes fundamentos da civilização podem ser vistos combinados com uma vegetação muito diversificada. Lá um grupo selecionado de meninas recebe um grupo de humanos, 3 para ser mais preciso. Aqueles que são considerados mágicos ou sacerdotes de cura, o responsável pelo grupo diz aos elfos que os meninos foram eficientes e diligentes. Quem os recebe são lindas meninas, a rainha Melina com seus cabelos longos e maior altura e sua companheira, a princesa Yuno, que usava o cabelo preso em rabo de cavalo. Ambas mostraram gestos elegantes e apropriados para a ocasião. A princesa comenta com o padre que, embora possam usar a magia da terra, a raça humana era a única capaz de usar a magia da cura, portanto eles estavam gratos por poder trabalhar juntos. O padre gentilmente disse a ela que, graças à sua fé, este acordo poderia ser cumprido. A rainha, impotente diante da situação, questiona essa fé de que fala o padre. Obviamente, eles estavam pressionando aumentando as taxas para que pudessem ter acesso aos tratamentos. A nação humana como ferramenta política, porém, mesmo que não gostem, não podem fazer nada. Se ao menos tivessem a capacidade de copiar essa magia, ele é questionado na aldeia do povo fera. A Mami e Corone são demitidos pelos moradores. Alguns deles dizem que estão gratos e arrependidos por terem causado tantos problemas. Obviamente, a Mami, que é muito gentil, não considera tanto problema e com tudo resolvido, o assunto foi resolvido como o último. Nas suas palavras aos aldeões, ele recomenda que sigam os seus conselhos sobre cuidados e higiene, como lavar as mãos e manter as feridas limpas constantemente. O chefe da aldeia refere-se a Mami como senhor e mostra a ele o caminho. Se ele o seguisse, ele chegaria às terras do clã dos demônios do ocidente. Embora pareça um tanto perigoso, devo dizer que não haveria humanos lá, mas sim que ele encontraria diferentes corridas ao longo do caminho. Por último, ele tem algumas palavras para Corona. De agora em diante, ele não deve se dirigir a Mami como Yuto-sama, mas como meu amor, quero dizer, meu mestre, uma precaução necessária para podermos viajar juntos, já que ele ainda tinha aquele colar de ferro gigante. Não se referir a ele dessa forma poderia ser um problema, já que escravos sem dono são muito desaprovados. Ela ficou muito feliz em chamá-lo de mestre. Ele dá um grande sorriso. Embora a Mami considere isso um pouco extremo, os 3 saem da aldeia, virando as costas para os aldeões que se despedem deles. A Mami Corona e o adorável Slime em busca de aventura. A Mami parecia um pouco pensativa e o Corone perguntava o que se passava em sua cabeça. Ele teria gostado de verificar. Ele se sentiria mal se um espaço morto se formasse naquela ferida,
que é basicamente um espaço que pode ser preenchido com líquidos vazados ou pus, dificultando a cura. Na beira do caminho dele, a quimera parecia bem dócil. Aqui você gritava para Mami como se estivesse esperando por ele. A quimera deitou no chão, esperando o médico verificar o ferimento. Parecia um gatinho grande, enorme. O ferimento era quase fechado e o pelo crescia rapidamente. O médico achou muito interessante ter lidado tanto com essa criatura que achou que deveria escrever um artigo sobre isso, lamentando que gostaria de ver o progresso da ferida. Entende que a criatura pertence a este território, e provavelmente não se viriam por um tempo, mas com passos calmos a quimera seguiu os passos de Amami, dando a entender que gostaria de acompanhá-los, o que foi ótimo já que Amami gostava de acariciá-la suavemente. Fúria e a quimera não tiveram problemas. Amami pergunta a Corone se ela considera apropriado que o deus da floresta os acompanhe, mas ela não sabe como responder. Quimera que ela adoraria que ela se juntasse ao grupo que tem ciúmes do carinho do protagonista para Quimera. O slime também pede carícias e fica feliz enquanto relaxa na cabeça do médico, como se fosse uma coroa. Bom, ela também queria carícias do seu namorado, eu digo. Mestre com expressões satisfeitas e com aventura para completar o grupo aumenta. Amami agradece que apesar de não saber nada desse mundo, foi levado pelo menos não estará sozinho. Voltando para a grande árvore do mundo Eclesi-sama, quem é o sacerdote responsável pelo grupo que visitou a nação dos elfos é questionado sobre Crunelson, um dos sacerdotes sobre o M. Esta raça, querendo que seu companheiro preste atenção, diz a ele para ouvir se houver alguma indicação de que os elfos estavam obtendo alguma magia de cura, eles deveriam parar imediatamente qualquer tratamento. Eclis dita que os humanos são a única raça escolhida como os únicos que podem fazer uso da magia de cura, eles têm toda a prosperidade do povo. Respeito pelo povo e uma terra segura. Crunelson pergunta a ele o que aconteceria se a magia de cura vazasse, ao que o padre responde que nesse caso a nação dos humanos desapareceria do mapa em um instante. Instantaneamente, os sacerdotes trazidos por Eclis discutem, escondendo-se dos elfos. Saia, que é a única garota entre eles, pergunta a Crunelson se ele tinha certeza de sua proposta. Ele responde que nem a magia nem as folhas surtiram efeito. Ele estava lidando com um paciente com uma doença que nem ele como padre conseguia lidar. Sai avisa que isso geraria conflitos com eles. Se voltassem sem ter resolvido o problema, o fariam assumir a responsabilidade. E ao mesmo tempo irritado, não queria dizer-lhes na cara que sua magia não estava funcionando, eles o matariam instantaneamente, então ele decide fugir naquela mesma noite. A rainha, inquieta, aguarda os resultados do sacerdotes, é avisado pela princesa Yuno, que ao vê-la muito chateada, informa que os humanos, os mágicos curadores, foram embora. A situação da rainha estava piorando, e complicada agora. O que ela iria fazer ela não poderia evitar. Mas permanece em silêncio por um momento. A princesa diz a ela que tinha certeza que em pouco tempo eles iriam descobrir sem esperar mais. Melina vai na frente deles, que pareciam ser convidados no reino. Eles pareciam dragões da máfia ou algo assim. Sobre ao ver os guardas na porta, a rainha pede desculpas e tenta esclarecer a situação, mas é rapidamente mandada entrar na sala do líder desse bando de dragões. Eles já estavam bastante chateados com a longa espera para saber a decisão da rainha. Que eles já sabiam o que estava acontecendo dentro da sala. Havia mais pessoas com aparências ameaçadoras e obviamente sentado no meio estava o que parecia ser o líder do grupo com olhares nervosos. A princesa e a rainha ouviam o sujeito perguntando-lhes o que era o que esperavam fazer a respeito, referindo-se à fuga dos humanos que deveriam ajudá-lo. Até agora não seguir o caminho indicado pelo chefe da aldeia é cortar os fios usados para curar a ferida do deus da floresta sozinho. O pelo precisava crescer um pouco mais como agradecimento. A quimera lambe o rosto do médico como se fosse um gatinho grande. Por outro lado, Corone estava apenas começando a sarar na perna. O progresso da ferida era algo normal, enquanto a cicatrização da quimera avançava muito rapidamente. Amami disse a Corone que deveria ser feito um caso clínico, uma forma de deixar outras pessoas saberem como é uma doença e como os tratamentos também progridem. Ela fica surpreso que esse tipo de informação pode ser compartilhada com outras pessoas. Enquanto isso, a parte cobra da quimera observa Corona e pula sobre ela, surpreendendo tanto Corona quanto Amami com grande poder em sua mandíbula. A cobra consegue destruir parte do grande colar que a garota estava usando com orelhas fofas libertadas de suas correntes e com muito susto. Presumem que a quimera estava muito arrependida por ter machucado Corone na perna e como forma de dizer-lhe que sentia muito, ajudou a se libertar. Corone, muito feliz com o gesto da quimera, a abraça e agradece durante esse tempo. O pequeno slime ouve alguns passos e diz a Amami para ficar atento à situação que estava ocorrendo. A princesa Yuna estava sendo perseguida por lobos negros que pareciam ser uma mutação de corvos que agora correm em 4 patas. E Yuna, para detê-los, ela lança um feitiço, mas é muito lento, e ela é atacada pelos dentes afiados de um lobo preto que a faz recuar.
A uma curta distância, esperando seu próximo movimento com uma espada média curta e com sangue escorrendo de sua cabeça, ela não pode deixar de fechar um dos olhos para que o sangue não entre em seu olho. Ela disse a si mesma que deveria atrair os mágicos de cura de volta para a grande árvore, vendo a fraqueza de sua presa os lobos negros. Não demorou muito para que eles atacassem juntos, mas são parados pelo grande deus da floresta que pousa separando-os da princesa com medo da quimera negra. Os lobos fogem, a Mami gritando, dizendo à menina que o perigo já havia passado e se ela ainda estava ferida. Tonta pela perda de sangue, a princesa não consegue entender o que lhes foi dito. Ela só viu 3 coisas, humano, o deus da floresta e uma bestial, então caiu no chão, mas não antes de ser protegido da queda por Amami. A Corone pergunta ao seu mestre o que se segue, ao que ele responde que deve deitá-la em algum lugar para verificá-la. A situação, relaxa no chão e manda Amami usar o corpo como travesseiro para a princesa. Começando pelo ferimento grave, Amami pega um limpador de feridas e derrama na área afetada, depois com uma gaze absorve o líquido e conclui que o melhor seria esse produto, então pressiona com a gaze. E pararia o sangramento. Corone fica impressionada tendo visto toda a sequência. O próximo passo foi usar um grampeador de pele. Amami usa para fechar o corte. Corona acha que aquela ferramenta foi incrível, só poderia ser usado para feridas superficiais, então foi muito prático terminar. Amami olha para sua bolsa e se pergunta o que vai fazer agora que está ficando sem suprimentos. Yuna acorda e é surpreendida por estar deitada em uma gosma e pela quimera, também pelo humano e pela garota fera. Pensar tanto a faz perceber a picada no ferimento em sua cabeça. Corone avisa que ela não deve tocar no ferimento com as mãos, fazendo seu mestre confirmar se é verdade que ele deveria não tocar na ferida até que ela cicatrize, e percebe que não estava perdendo sangue e ele responde a Mami que é porque ele havia suturado aquela pequena ferida e que depois ficaria com uma cicatriz, mas poderia esconder com o cabelo dela, e chocou-se com dúvidas por um momento. Se esse humano realmente a curou, você também é um mágico. Investiga o assunto ficando na defensiva sem saber o que responder. Corone deixa ela saber que ele não era um mágico, era algo diferente. Seu querido. Ele era um dos melhores curandeiros no mundo. Amami, envergonhado, murmura que era difícil saber se não eram comparados a algum tipo de exame ou algo assim, mas era óbvio que esse gentil médico, se houvesse problemas, faria o que pudesse. Ela, maravilhada com esse humano, pede a ele, implorando ao mago curador que a salve. Muito modesto e humilde, ele disse que não era necessário implorar ou se abaixar sem ouvir mais. Sozinha, diga-me para onde devo ir. Ela disse a ele com os olhos marejados e corando. Ela viu neste humano sua última esperança de consertar as coisas. Tão determinada a salvar seu reino, ela o informou que o problema era devido a uma doença que causou vômito de sangue. Ciente da doença, relatou que eram dores de estômago que mais tarde causaram vômito de sangue. Muitas pessoas na aldeia de Corone sofrem dessa terrível doença. Profissional, Amami investiga o assunto e acha que a causa poderia ser tratada. Talvez pudesse estar no trato gastrointestinal superior, que é formado por esôfago, estômago e duodeno. De qualquer forma, sem antes fazer o diagnóstico, ele não conseguiria ter certeza do que era. Ele deveria ir ver o doente. Ele pede à quimera que os leve, tão feliz em ajudar. Ele os deixa subir em suas costas e eles partem para a grande árvore todos juntos. Enquanto na grande árvore a rainha estava sendo questionada se a princesa não conseguiria trazer os padres de volta, porque se não fizesse poderia acabar perdendo tudo. Perto de uma costa à noite, uma casa mantinha as luzes acesas. Por favor, não vá pescar amanhã. E voz de adulto, disse para outra pessoa, você deveria se recuperar dormindo e tomando alguns drinks. Era um médico chamado Okuzama que estava tratando de alguém que já havíamos visto antes. Foi ele quem trouxe a Mami para a ilha esses dias. Dias após o desaparecimento do jovem médico Amami, ia chover novamente e o capitão estava alertando esse novo médico para ter cuidado. Lembre-se que Amami foi atingido por um grande raio em uma tempestade e agora está desaparecido. Com a ajuda da quimera, Amami e seu grupo chegam ao castelo do reino élfico. Lá dentro, Amami estava com uma expressão que refletia seu encantamento pelo enorme lugar. Corone estava animada ao ver algo tão incrível. Yuna estava preocupada com um assunto que ela não havia mencionado. Para seus salvadores, ela estava com medo de que se ela fizesse isso antes eles provavelmente não iriam querer acompanhá-la, mas ela admitiu que foi uma falta de respeito pela gentileza que ele demonstrou. Observa seu mestre que guardava sua emoção para si, mas seus olhos brilhantes diziam o contrário. Ele estava perdido em si, pelo lugar impressionante onde estava localizado. Poderíamos dizer que era como ir para Disneylândia. Dragões deixaram o castelo e um deles os avisou para terem cuidado porque esses caras estavam muito bravos. O líder do grupo ficou na frente de Yuna e um deles imediatamente o informou que ele havia trazido o mago de cura conforme combinado.
Libertada bastante chateada, esse dragão chamado Alex não aceitou essa ofensa do reino élfico. Ela não só trouxera um humano, mas também uma quimera, como se quisesse ter um confronto. A confiança de Alex havia desmoronado diante dos elfos, então ele os culpou pelo pacto ter sido quebrado, as expressões quebradas de Yuna e sua mãe. Diziam que eles estavam em apuros. Alex havia confiado em sua vida e na de seu povo, cumprindo sua parte no acordo. Embora eles não planejam honrar a deles, ele não teve escolha a não ser trazer-lhes a morte. Yuna honestamente diz-lhes que estão muito gratos pela força que lhes deram e que os levou à segurança. Isso foi quebrado por eles. Sua mãe, preocupada em adicionar mais à ferida, grita o nome de Yuno, mas ela continua dizendo que lhes ofereceu uma maneira de viver como pagamento neste reino na árvore do mundo, fazendo tudo o que podiam da parte dela. Mesmo assim, ajuda, sequestraram sua mãe como refém, censurando por saber como é uma mãe ou um pai sofrer. Não foi bom ver. Então por que ele fez isso com sua mãe? Sobre honra pacto? Alex, ouvindo tudo cada vez mais, sua raiva estava piorando. Ele perguntou de que tipo de vida ele estava falando. Ele não tinha vergonha de falar como se entendesse tudo. Isso não bastasse, acrescentou Alex, eles colocam um preço em tudo, discriminando-os, tudo por causa dos humanos. Ele acredita que os humanos devem achar divertido encher os bolsos com magia de cura, passando os dias confortavelmente e não se importando com o que acontece com as outras raças. Eles tinham tudo e Alex e seu povo nada. Apenas dor e morte. Um calor emanava do corpo de Alex que preocupou o grupo. Então veio uma explosão. Amami ficou chocado com a situação e testemunhou como ele foi transformado em uma criatura mítica. Um dos mais poderosos que podem ser encontrados em um mundo de fantasia, um dragão sombrio que apareceu diante de seus olhos. Embora estivesse exposto ao perigo, Amami ficou ansioso por ter visto um dragão com seus próprios olhos, carregado com poder vindo de seus próprios olhos. Boca, e avisou. Tentar se curar depois disso com um poder tão grande era impossível para um humano simples como Amami sobreviver. Um raio de luz foi direto para o médico para proteger o grupo. Alex, como a água emanada pelo slime havia repelido completamente o ataque, a água encharcou todos os presentes, mas pelo menos eles não perderam a vida. O pequeno caiu na cabeça de Amami, obviamente exausto pelo ataque. A quimera não ficou tímida diante da incitação. Ele pulou sobre o dragão escuro, iniciando uma continuidade de golpes e arranhões. Alex só tinha o humano em mente e ficou frustrado por eles o defenderem, e ele não fez nada, mas então ouviu uma voz que pedia sua atenção. Era Amami. Quem não ligava menos para essa briga, ele precisava ir com o doente o mais rápido possível, pois era uma situação grave que poderia custar a vida do paciente. Ele pediu ao Alex que o levasse até o doente o mais rápido possível. Isso deixou o dragão negro desprevenido. Como sempre, Amami deixou todo mundo saber que não importava quem fosse, que não iria mudar o fato de ele ter que ajudar seus pacientes. Eu não achava que essa pessoa fosse realmente uma imagem cuspida de um mágico curador. Por outro lado, Alex não acreditava em nada sobre Amami. Para ele, todos os humanos eram seres arrogantes que só tinham valor para si mesmos, e naquele momento ele ouviu o nome dela ao longe. Uma mulher mais velha, com uma ótima apresentação e roupas muito elegantes, uma garota que parecia ser a verdadeira mãe e acusa dos dragões. Ela entrou em cena. Os elfos suaram frios, sabem o quão importante é essa garota dragão. Diante da situação, ela pergunta a Alex por que ele pensa em brigar com quem vem ajudá-los. Em um instante, Alex muda para sua forma humana e se aproxima, referindo-se a ela como mãe e perguntando o que ele está fazendo lá fora. Ela responde perguntando o que ele estava fazendo e o faz entender que ele reconsidera o que está enfrentando. Ele pensa que sua mãe está se referindo à quimera, mas sabe que seus níveis não são comparáveis. Ele a destruiria a sério. Ela o deixa no ar e se aproxima do grupo de Amami, olhando para eles. O grupo sente sua presença, que é muito poderosa, deixando o ar pesado e seus corpos paralisados. Um velho amigo, o pequeno slime, o verdadeiro protagonista. Ela diz a ele que já faz um tempo que eles não se veem e o chama de velho. O slime se mexe de um lado para o outro, causando uma pequena risada da garota dragão. Então ela fica séria sobre o assunto, pede desculpas e inclina a cabeça porque seu filho estava causando problemas. Ela pede a seus subordinados que libertem a rainha Melina e diz a Amami que um pedido de desculpas não era necessário. Ela cobre a boca com a mão e espelha uma quantidade considerável de sangue que a faz cair no chão. Amami percebe que a paciente a ser atendida era essa menina. Ele rapidamente dá ordens aos seus companheiros e deve-se encontrar um lugar para movê-la e corona, e carrega a pasta dele. Alex, preocupado mas muito desconfiado, manda o humano parar de agir como se importasse e tira as mãos da sua mãe, mas Amami não estava brincando. Ele dá uma expressão séria para ele. Ela poderia morrer ali mesmo. Ele avisou sem palavras. Alex não pôde deixar de ficar desconfiado, mas ele concordou. Amami teve que se apressar com o tratamento no quarto. Essa é a cor do anel da conjuntiva, que faz parte da pálpebra inferior. Observe que ele é pálido e de cor branca.
o que significa que ela tem anemia, embora não tenha certeza. Por não terem o mesmo formato dos humanos, ele explica que dependendo do grau ele teria. Precisa de uma transfusão de sangue. Corona, perto de seu mestre, pergunta o que foi aquilo. Amami diz que era colocar sangue de uma pessoa no corpo de outra que não tem o suficiente e fica chateado porque já ouviu essa explicação antes. Transfusão de sangue era praticada, porém a maioria morreu de agonia com essas práticas, pois o que hoje é considerado um assunto tabu. E uma mostra as folhas da árvore do mundo para Amami e ele diz que se essas folhas tivessem funcionado eles não ficariam presos nesta situação, eles usavam folhas mágicas que baixaria a febre e até tiraria a dor. Amami cheira a folha e verifica, então ele pergunta como eles preparam, e explica para ele que é preparado com uma infusão, que depois Amami questiona se as folhas terão o mesmo efeito que a casca da árvore. A princesa nega que a casca da árvore seja usada para remédios. Nosso protagonista deduz que essas folhas têm a mesma semelhança com aspirina ou quinino, tirando um comprimido de sua mochila. Ele mostra para Alex que estava ouvindo a situação e ele se pergunta o que é. Acontece que é um comprimido de aspirina, um remédio que controla a febre e alivia as dores da mamãe. A grande árvore, porém, avisa que a aspirina tem problemas em pacientes como o chefe dragão, causando desconforto estomacal que facilita o sangramento. Corona deduz pelas palavras de seu mestre que então as aspirinas eram contraproducentes, então Alex ficou sem palavras. O início iria levar à possibilidade de que em vez de curá-la, faria o contrário. Parece-lhe que o melhor é parar de usá-los. Porém, por vários motivos ela não conseguiu. Teve que fazer alguns testes primeiro, mas a teoria e a experiência disseram que sim. Desesperado por causa da doença de sua mãe, Alex procura respostas no mágico de cura. Ele se pergunta o que ele estava planejando fazer. Agora Amami pensa que provavelmente é devido a uma hemorragia em algum ponto no trato gastrointestinal superior. O ideal seria fazer uma endoscopia quando questionado por Corona. Sobre o que é essa endoscopia, Amami explica que é uma ferramenta que serve para ver o interior do corpo por fora, podendo não apenas para descobrir o setor do sangramento, mas também parando. A garota dragão acorda tendo ouvido todas as análises mentais e conclusões deste estranho mago curador. Ela entende porque o pequeno slime conhecido como Ancião decidiu segui-lo. Ele veio de um lugar muito distante, os dois se olham nos olhos, mas Amami não entendeu muito bem e se perguntou o que essas palavras poderiam significar, pronta para o seu fim. Ela não tinha preparado algo grande para dizer, mas não havia solução para isso. A única coisa que lhe restava era esperar pelo seu destino. Isso fez com que os olhos de Alex ficassem vidrados pronto para deixá-la ir. Alex pediu desculpas aos elfos por tudo o que havia acontecido. Ele segurou a mão de sua mãe, que estava tão fraca. Eles não conseguiram conter as lágrimas, mas ainda com esperança, ele perguntou se realmente havia qualquer coisa que pudesse ser feita a respeito. Amami. Ele estava na corda bamba, seus suprimentos eram limitados, ele não poderia simplesmente fazer uma cirurgia sem o equipamento adequado, ele não tinha meios, mas enquanto pensava sobre isso, sua cabeça conectou suas ideias e ele veio com algo que poderia funcionar. Ele olhou para Corone e respondeu à pergunta dela. Preocupado com o problema de sua mãe, Alex pergunta se ele havia descoberto uma maneira de curá-la. Diz que sim, mas primeiro ele teve que verificar o ferimento em sua mão. Que ferimento? Ele perguntou. O jovem dragão foi causado pelas garras da quimera quando ele estava em sua forma de dragão. Havia conectado todos eles. Os fios descobriram que as feridas causadas nos dois sentidos permaneceram intactas e não tiveram modificações. Alex, furioso por não entender o que o médico estava se referindo, pediu explicações, ao que Amami respondeu que o tratamento endoscópico poderia ser realizado se sua mãe mantivesse sua forma de dragão. Amami iria entrar na mãe de Alex e quero dizer isso literalmente. Alex, ao ouvir isso, ele nega firmemente como iria confiar em um humano após a traição daqueles padres que fugiram como ratos. Como se um humano fosse colocar a vida de sua mãe em maior risco, ele não poderia permitir. Amami, muito sério, sabe que a única solução é fazer isso, mesmo que Alex não goste. Ela que não importava se ele o observasse se o momento em que ele estivesse fazendo algo que não deveria poderia matá-lo naquele exato momento. Essa foi a determinação deste médico. O jovem dragão se preocupa que este humano não esteja com medo dele, já que ele estava agindo fora do comum. Com suas palavras muito sinceras, ele confidencia que a única coisa que o aterrorizava era a possibilidade de alguém morrer quando poderia ter recebido um tratamento que provavelmente o salvaria sem mais palavras para dizer. Parece que o assunto foi resolvido por uma ponte formada na crosta de um enorme galho da grande árvore. Todo o grupo, acompanhado de seus novos conhecidos, dirigiu-se ao local onde começaria a endoscopia. Era uma enorme plataforma de observação. Quando chegaram a Amami, ele cumprimentou a família dragão, que já estava preparada para iniciar o tratamento.
Ele também pediu que os elfos lhe fornecessem uma corda longa e muito resistente. Quando Alex se aproximou com sua típica expressão de desconfiança, a Mami perguntou se ele havia trazido. Ele pediu ao jovem dragão que lhe desse uma ferramenta com uma lâmina grande e afiada. Alex disse a ela para observar o que ele mostraria a ele, iniciando uma invocação. Alex cravou na palma de sua mão seu afiado chifre de dragão. Suportando a dor e surpreendendo a Mami, espirrando sangue no chão e depois misturando com a saliva, um fogo se espalhou por alguns segundos para depois se dissipar e mostrar a bainha de uma faca para a qual naquele momento a Mami percebe que é uma japonesa katana, que o excita. Alex passa para ele, comentando que agora é feita com seu sangue e poder mágico. Usando-a, o jovem dragão confiou a ele a vida de sua mãe, o que a Mami percebeu como um sinal de sua confiança. Ele pergunta o que ele quer dizer com poder mágico. A rainha Melina explica que é o poder que transforma o maná que é gerado espalhado no ar e que é difícil de explicar porque existem diferentes métodos que variam entre cada raça de indivíduos. Ela também informa que Alex pode amassar mana na resina que ele mastigou. A Mami não fica tão animado quanto seria de esperar ao aprender sobre poderes mágicos, que é algo que escapa de sua imaginação. Ele saca a arma e corretamente. Katana que de repente começou a pegar fogo. Katana é uma arma dos dragões de fogo. A Mami de olhos brilhantes acha incrível uma arma mágica tirada de um videogame. Alex observa de longe sua mãe que ficou na expectativa ao ver o sinal do filho. Ele sabia que tudo estava pronto e começou sua transformação. Os olhos da mãe Akusa se iluminaram e faíscas brilhantes cercaram seu corpo. Então ela pulou para o topo da plataforma e uma explosão ocorreu no céu que então revelou a enorme figura de um dragão grande e escamoso. Maior do que aquele que havíamos visto, parecia ser o Big Boss que exigiria muita prática para lidar em um videogame. Eles ficaram maravilhados com a figura imponente do dragão. A Mami que suava frio, classificado como uma forma de vida extremamente incrível. A Mami parecia ter ficado muito animado com essa criatura. A Mami se refere ao grande dragão, pois iremos nos referir a ela como LYN. Para encurtar, ele pede que ela se deite sobre o lado esquerdo, ao que ela, seguindo ordens, é repentinamente atacada por sua doença que a faz cuspir sangue de suas mandíbulas, derretendo o chão de pedra. A Mami percebe que isso foi em grande parte ácido gástrico. Sabendo quão perigoso é lidar com essa criatura mística, se ele tivesse escolhido entrar pela boca, ele teria morrido instantaneamente, já que teria causado reflexo de vômito com o peso de seu corpo. Alex se aproxima e vê como é a emoção de Mami. Ele desapareceu diante desse perigo iminente que estaria entrando no estômago de um dragão, mas ele diz a ele novamente que não tinha intenção de desistir e pergunta se havia mais alguma coisa que ele deveria saber sobre a natureza dos dragões, resmungando ao saber que suas provocações foram em vão. Sobre sua espécie, ele tinha que saber duas coisas sobre dragões. A primeira era que eles tinham pedras em suas gargantas que eram muito brilhantes. Ele não deveria tocá-los ou morreria. Estômago ele é capaz de digerir muito rapidamente. Então não havia nenhuma razão no mundo para ele tocar em alguma coisa ali. Do topo da cauda do dragão, Corona se dirige a seu mestre de cima da pousada perguntando onde ele deveria amarrar a corda, surpreso. O quão rápido ele estava subindo. Ele pede para ele fazer isso pela área do nariz. A Mami entraria pela narina do Link. Mas por que pela narina? Reflexo, decidido a entrar, é atingido pelo vento que sai das narinas do grande dragão e anuncia com determinação aos companheiros que é hora da operação para estancar o sangramento, abordando o trato gastrointestinal molhado de substâncias e fluidos. Quando ele notou uma sombra estranha atrás dele, era um pequeno slime. Desculpe, quero dizer ao grande rei deste mundo que o incumbeu que iniciou sua missão para proteger nosso médico. Acha que ele deveria sair para ficar seguro, mas ele o intercepta colocando-se na cabeça dele em resposta ao fato de que não o deixará ir sozinho. Ao continuar, a Mami percebe uma luz radiante nas pedras que Alex lhe contou se ele as tocasse. Quem sabia que elas o estavam colocando? Pegando fogo, ou seja, estavam queimando ele vivo, mas felizmente teve o slime para resgatar que com um grande riacho consegue evaporar o calor e fazer a Mami conseguir escapar caindo e se arranhando. Ele se levanta um pouco machucado e considera que se entrar fosse tão complicado, a saída seria a mesma. Além disso, agora que ele estava longe daquelas pedras, a visão estava diminuindo e ela tirou sua lâmpada médica. Ainda ela tem bateria sobrando para toda a viagem. Ao iluminar as paredes, ele percebe cicatrizes de úlceras que ele chama de úlceras de takoyaki, que são basicamente a desintegração do tecido. Ao chegar ao final do caminho, ele percebe que ele estava na frente da entrada do estômago, área onde o esôfago e o estômago se unem. Ele percebe que esse setor está em péssimo estado, pois LYN tem uma doença que faz com que o ácido gástrico suba até chegar ao esôfago, o que causaria úlceras, mas ele duvida se é isso que causa o vômito de sangue. Nesse momento,
Algo vindo da boca preocupa a Mami. Eram movimentos involuntários do corpo que empurram a comida para o estômago, que arrasta a Mami para o estômago. Dentro do estômago, soltando a corda imediatamente, se ele caísse no ácido. Era ela finalmente, lá fora na plataforma. Alex percebe como a corda começa a se desenrolar rapidamente, então ele instintivamente apara a corda, mantendo o pé e então segurando com as mãos. Pensativo, ele se pergunta se aquele humano estava bem. Todos caem diante dos encantos desse médico. Em algum momento atrás dele, enquanto ele caía, havia o ácido que chiava esperando algo para devorar. O médico era o pequeno slime que a Mami estava pensando em alcançar para tentar salvá-lo, mas felizmente esse pequeno slime tinha poderes incríveis, como esticar o corpo, estendendo a mão. Não só a Mami, mas também a corda pendurada como se fosse uma videira, ambos estavam felizes. Até que o corpo do slime não aguentasse o peso de a Mami e se dividisse em dois. Sob a Mami estava o ácido gástrico que ele absolutamente não deveria tocar ou eu veria São Pedro pensando em cair. O slime rapidamente alongou seu corpo novamente para agora segurar. Está mais firme perto da margem dessa lagoa ácida, a Mami mal consegue pousar mais fora do que dentro, sentindo queimaduras e com um pouso tão perigoso. Ele consegue escapar da morte no momento, mas teve que prestar atenção onde estava descansando o corpo. Suspirando de alívio e com muita adrenalina dessa situação extrema que aconteceu, ele percebe como parte de sua roupa desapareceu por causa do ácido. Se ele tivesse pisado errado, teria sido seu fim. O médico verifica o pequeno slime que estava em perfeitas condições, agradecendo novamente por salvá-lo como uma figura esculpida pelos deuses. O slime sorri para Mami que o define como alguém incrível, agradecendo novamente por de repente quebrar tanta seriedade. A bochecha do slime cora, se pergunta se esse slime tem nome. Lembre-se que Link o chamou de Ancien. Ele o chama de Elder, que em inglês é Ancien, e para interromper, ele conta a ela o que torna essa história um pouco confusa. Então, vou continuar chamando de Deus. Quero dizer, pequeno slime, pegue o nome de Amami e deixe o pequeno slime muito feliz quem quer mostrar suas emoções para. A Mami pulando de alegria ao redor dele com calma e agora mais determinado do que nunca a missão continua de pé. Por outro lado, Alex percebe que a corda continua se movendo, mas agora com mais calma e ansiedade. Ele não sabe quanto tempo mais pode aguentar sem ouvir daquele humano andando pela barriga segurando a corda enquanto um pequeno slime ilumina a área até que ele esteja surpresos com um rastro de sangue que os levará à verdade sobre esta doença mortal. Eles decidem acompanhá-la de perto, um pouco longe já que parece ser uma área escorregadia. Um grande som assusta os aventureiros. Era um grande acúmulo de sangue que vinha em direção a eles, conseguindo evitá-lo afastando-se. O médico percebe que o sangue era fresco, deve ter começado a fluir recentemente, ao que deduz que algo importante está à frente. Era um pólipo estomacal, basicamente um tumor que apresentava irregularidades por toda a superfície. Com sua experiência na profissão, ela poderia ter câncer. Nos arredores da grande árvore encontramos alguns rostos familiares. Os humanos que fugiram de suas responsabilidades como sacerdotes. Ainda no território, ele tentava encontrar o caminho de volta. Nelson, alterado pela flora do local, ele tenta escolher o caminho certo entre tanta vegetação. Por outro lado, Sai agradece que existam muitas plantas, já que poderiam passar despercebidas se alguém. O menino, chateado com sua situação, xinga seus patrões e a própria paciente, perguntando-se por que ele deveria estar se escondendo por algo que não foi culpa dela, descobrindo que a doença do paciente é desconhecida. A doença do vômito com sangue era basicamente incurável para os humanos desde o início. Um caso perdido, explicou a garota Saia pensativamente. Ouça como sua pergunta é preferida por Nelson, que com raiva lhe diz que ela estava então pensando que Eclesi-sama já havia curado a doença do vômito antes. Porém, é que ele será um caso especial, alguém anormal que, segundo ele, poderia curar qualquer coisa. Percebe-se que deve haver algo mais escondido, um segredo para poder fazer as coisas que ele faz com eles. Enquanto isso, a Mami e o Slime Fito verificam o grande tumor na frente deles, que então foi a causa do vômito de sangue e anemia. Eles observam que a haste parece normal, o que sugere que ela poderia ser removida. Analisando a situação, a Mami deveria usar uma alça de contenção para interromper a circulação e evitar sangramento, porém ele não tem as ferramentas adequadas para um tumor desse tamanho. Então ele deve improvisar usando a corda e a katana que Alex deu o elo para Mami, que agora estava anêmica e incapaz de aguentar mais. Ele decidiu agir, sabendo que deixar um perigo latente dentro dela não era uma opção para ele. Típica expressão determinada. Ele começou a girar com a corda em volta do caule, fazendo uma ligadura firme mas não muito apertada. Com a ajuda do slime eles conseguem parar a circulação do tumor. Agora, com a espada queimando com poder mágico, a Mami começa a fazer um corte longo e preciso para arrancar o tumor.
Com uma grande pisada no chão, Alex, desesperado pelo atraso do humano, começa a ficar irritado, mas é interrompido por Corone, que pede para ele se acalmar e confiar em Amami, por que não? Importa o que aconteça, o custo que ele salvaria sua mãe. Alec, incrédulo, pergunta por que ele deveria acreditar nele, qual era a fonte dessa confiança que ela depositou nele, e acrescentou que se aquele humano cometesse um erro, ela também pagaria as consequências. Corone responde que deposita sua confiança nele porque ele a salvou. E embora ela não tenha a doença do vômito, ela reconhece que é uma pessoa incrível. Ele é interrompido e acrescenta que Alex deveria confiar. O humano, desde que ele ajudou sua filha e outra abnegadamente há poucos momentos, como se fossem velhos amigos. Ele cruzou todo o seu reino apenas para salvar alguém que ele não conhecia, e esse alguém era sua mãe. Com uma mão em seu ombro, Rainha conforta Alec, entendendo sua frustração e o que está acontecendo, mas a única coisa que resta agora é ter fé no humano, já que sua mãe ainda tem esperança, aceitando que eles a tratem com mais calma. Alec parece que ele começa a aceitar o que o ambiente dela está tentando dizer ela, quando de repente sua mãe vomita novamente uma grande quantidade de sangue após ter terminado de cortar o tumor. Amami se surpreende com o movimento dessa massa e sua visão fica coberta por muito sangue. Era uma hemorragia arterial que havia disparado rapidamente. Cobrindo a Amami e seu companheiro, prendendo a respiração e fechando a boca para não ingerir esse sangue, Amami fecha os olhos e não consegue impedir que a corrente o leve embora. Enquanto isso, lá fora, eles também são surpreendidos por um vômito repentino e elinhos mais ágeis ajudam os outros. Afasta-se da área afetada, com Alex carregando a rainha e Corona segurando a princesa. Yuno Link cai exausto no chão de dor sem poder ouvir o grande grito que faz com que seu filho a veja tão gravemente ferida. Revendo a cena, a mãe dragão havia expulsado a corda que Corona segurava angustiada, já que seu mestre não poderia voltar sem ela, e Alex verificou que havia mais sangue do que ácido gástrico, já que o chão não atingiu a temperatura adequada para derreter. Notando que sua mãe está ficando mais fria, pulando alto, ela se transforma em dragão, anunciando que a temperatura de sua mãe está caindo e se ele não fizer alguma coisa, ela pode morrer, argumentando que não deveria ficar de braços cruzados enquanto um humano fazia todo o trabalho. Uma luz emana de seu peito e, abrindo as mandíbulas, ele começa a estender um ar brilhante. Seus seguidores chocados pedem que ele pare, pois sua mãe não permitiria que ele fizesse algo assim. Sem explicar o que estava acontecendo. Dos dragões. Eles absorvem mana através de escamas na base de seus pescoços, mas quando estão muito fracos esse mecanismo é invalidado, então eles precisam de uma fonte externa. Mas o problema com fontes externas é que se outro dragão pudesse enviar seu mana, seria ótimo, mas é um perigo, já que para alguns seres vivos o mana é como se perder tanto sangue pudesse levar à morte. Depois que Alec usou sua técnica para transferir vida, ele está muito exausto. Vendo isso, seus seguidores pedem para ele parar, já que ele morreria se continuasse, mas o jovem dragão, com tudo o que estava acontecendo, era visto como inútil. Todos os seus esforços eram inúteis, mas como um bom protagonista de shonen, ele simplesmente não podia desistir até ter dado tudo. Todos ficaram em silêncio, pois impedi-lo de continuar era não respeitar sua decisão já tomada. Como a última mensagem, Alex finalmente, depois de muitas discussões, ele diz a si mesmo que confia em Amami para curar sua mãe, e se ele estivesse morto, ele esperava sem arrependimento que seria o próximo. Mas Amami estava mais do que vivo. Novo Power Up. Para este médico, sem saber muito bem o que estava acontecendo, ele se viu pendurado no teto do estômago. Graças à ajuda do pequeno slime, que lhe disse que estava transmitindo para Amami sua magia infundida no slime com grande poder. Amami tem uma nova missão de verificar o tumor e selá-lo, movendo-se sobre o rio de sangue que havia formado pela hemorragia. Chegando muito rapidamente ao local onde todos os problemas começaram. Com os olhos bem abertos, ele percebe que a perda de sangue fez com que a pressão arterial da pousada caísse, então agora ela estaria entrando em estado de choque com baixa fluxo sanguíneo. Este foi o momento perfeito para Amami fazer algo. Procurando a katana, ele pode ver a jogada para o lado. Felizmente ela não foi perdida enquanto a segurava. A magia infundida de Alex ganha vida. Tratamento após um imprevisto. Os membros do slime chegam ao teto para que Amami possa dar um grande salto e esfaquear a área da hemorragia usando sua própria força e a do slime para lutar contra a pressão do sangue. Lá fora, na plataforma, o dragão se contorce de dor com esse ato de Amami tentando selar a hemorragia, a qual Alex, obviamente desesperado, continua lhe dando a própria vida, mas fingindo não ser suficiente. Lembra-se daquelas últimas palavras que sua mãe lhe disse. Minha hora chegou, ela disse a ele há pouco tempo, com um mínimo de esperança. Alex dá nome ao humano e cai no chão quando fica sem mana, enquanto Corona implora para que seu amorzinho ainda esteja vivo, desembainhando a espada daquele tumor já cortado. Amami havia tratado o sangramento com um método conhecido como hemostasia de coagulação térmica, técnica que utiliza o uso prolongado e intenso de altas temperaturas. O sangue finalmente para de sair. O sangramento parou há muito tempo. Ao ouvir isso,
Nosso deus Slime sucumbe ao cansaço. Dormindo dentro da mochila do médico com a lanterna na mão e muito sangue ao redor a Mami agora, ele se pergunta se eles vão sair quando ele pensa. É quando ocorre um tremor que faz o estômago começar a movimentar o sangue derramado, fazendo com que a pequena visão que teve de Amami se tornasse nula. Lin se contorce para vomitar uma enorme bola de carne que surpreende a todos e logo após Alex cair. Com o pouca maná ele retorna à sua forma mais humana. Seus seguidores vão confirmar como ele está, mas ele só conseguia ver a figura cansada de sua mãe por perto, o que o deixou apavorado ao pensar que ela já estava descansando em paz por outro lado. As meninas esperavam por Amami, que ainda não havia retornado apressadamente para que a pessoa que a salvou da morte e a tomou como sua aprendiz aparecesse. Mas quando a esperança parecia ter acabado, um som repentino fez a expressão de Corone se iluminar. Ele saiu da boca do dragão. Aqui estou, ele disse. Amami para Corone, que em lágrimas se aproximou do corpo cansado do médico, pronunciando seu nome, Alex, muito desgastado, e apoiando-se no ombro de um de seus homens, aproximou-se para perguntar o que havia acontecido e o que era aquilo. Que sua mãe cuspiu, ao que Amami deduz que foi expulso do corpo de Elin junto com o tumor, causador da doença. Com expressão esperançosa, Amami diz a Alex que estava tudo bem e por enquanto eles podiam respirar tranquilos. Ele vê sua mãe abrir os olhos e não consegue evitar manchar seu rosto com suas próprias lágrimas quando pensa que ainda poderia ficar com ela por mais um tempo. Amami trabalhou tanto em seu trabalho como médico em momentos como este. As coisas ficam melhores quando todos estão felizes.